Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 30 de agosto de 2023, quarta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos alimentar, para fortalecer o nosso entendimento, esclarecer o nosso entendimento, fortalecer a nossa fé. Quero agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, peço humildemente, junte-se a nós. É só você clicar nesse botão aqui abaixo, inscrever-se, depois assinalar o sininho de notificações todas, porque aí todas as vezes que um vídeo novo for publicado no canal, você é notificado e você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, transforma e liberta. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix, estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E será de grande valia para nós a sua contribuição. Por último, dizer que nós não estamos orando durante o vídeo pelos pedidos de orações, eles são anotados aqui no caderninho de orações, cadernão, né, caderninho. E nós oramos fora do vídeo para que o vídeo não fique muito extenso, mas Deus tem correspondido à nossa fé com sinais, milagres e maravilhas, tá bom? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero ler vários versículos que eu anotei aqui para nossa reflexão hoje. Eu vou começar pelo Salmo 26, versículo 1. Diz assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Depois, agora, o Salmo 84, versículo 11. Salmo 84, versículo 11. Diz assim: Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Salmo 104, versículo 19. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí continua a partir do 2 até o 8, né? Tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou, e aí vai. E por último, eu quero ler Daniel capítulo 2, versículo 21, que está assim. Daniel capítulo 2, versículo 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Esse texto que eu li, a maioria desses textos aqui, eles falam sobre mudança. E mudança é uma coisa que nós, seres humanos, a gente tem uma certa dificuldade, né, quando acontece a mudança na nossa vida. Muito embora a gente saiba, né, que tudo na vida muda, exceto Deus. Deus não muda, a sua palavra não muda. Mas todas as outras coisas, elas mudam. Né? Pessoas mudam, né? Pessoas crescem, mudam a aparência, pessoas mudam de opinião, mudam de entendimento, o tempo muda, as estações mudam. Né? O que é uma opinião que é válida, um ponto de vista que é válido num tempo, em outro tempo, ele não é mais válido. Né? E a gente precisa aprender a se adaptar às mudanças. Por quê? Porque não adianta a gente ficar chateado, angustiado, porque a nossa angústia, a nossa chateação não vai impedir que as mudanças aconteçam. As pessoas, elas mudam, circunstâncias mudam, os nossos corpos mudam, os nossos desejos e paixões mudam. Então, tem uma coisa que acontece na vida do ser humano, é a mudança. Agora, é interessante que quando somos nós que provocamos a mudança, a gente não tem nenhum problema em se adaptar. Mas quando a mudança não é provocada por nós, ela vem, né, uma circunstância que acontece na nossa vida, alguém ou outra pessoa que provoca essa mudança, aí a gente tem uma dificuldade de aceitar, e as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles têm uma tendência a se desequilibrar, aí a gente às vezes até reagir com sentimento, com emoções alteradas, e isso acaba não trazendo bons resultados diante dos fatos, porque os fatos não vão mudar simplesmente pelo fato do nosso sentimento ou da nossa emoção estar assim ou assado. Então,
quando uma mudança acontece na nossa vida, a gente precisa entender que a gente não deve reagir emocionalmente, ficando angustiado, estressado, ansioso, irado, preocupado, sentindo e dizendo muitas coisas negativas por causa daquela circunstância que mudou. Sabe, a gente pode escolher agir de acordo com a palavra de Deus. Sabe, a gente pode reagir confiando em Deus. Sabe que mesmo acontecendo aquela mudança, Deus ainda continua sentado no seu trono soberanamente. E a nossa vida está guardada em Deus. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala isso, a nossa vida está escondida em Deus. Então, queridos, independentemente das circunstâncias, independentemente das mudanças que acontecem, a nossa vida está guardada em Deus. E Deus tem um futuro bom para nós. Então a gente pode descansar nessa confiança. Sabe, isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer nada, não tenha a gente precisa se adaptar, né? Ver o que a gente pode fazer para voltar à normalidade dentro dessa mudança que aconteceu. Então, a gente não deve tomar decisões com base nas emoções e nos sentimentos no meio de uma mudança, porque a gente está fadado ao insucesso por causa das emoções abaladas, alteradas, sentimentos abalados, alterados. Ao contrário, a gente deve tomar decisões no meio de uma mudança baseado na palavra de Deus, porque aí a gente vai ter uma estabilidade que a palavra de Deus nos traz para nós. Porque Deus, que o dele não muda, e a sua palavra não muda. Então tomemos decisões, conheçamos a circunstância, conheçamos a palavra de Deus a respeito daquelas circunstâncias e vamos agir em cima da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não muda. Quem vai mudar é a circunstância. Então, quando a gente decide assim, viver assim, agir em cima da palavra de Deus no meio de uma circunstância, esses sentimentos, as nossas emoções, elas tendem a vir para o equilíbrio. É como se diz, né, a gente vem para um estado de acomodação, né? A gente se sente acomodado naquela situação e aí as coisas se pacificam. Mas se a gente realmente resolver reagir com base na raiva, no sentimento, na ansiedade, não vai alterar nada a circunstância. E ao contrário, vai trazer problemas para a nossa saúde. Amém? Então, a gente precisa entender que a maioria das mudanças, a mudança acontece na vida de todo mundo. E a maioria das mudanças que acontecem na nossa vida, elas acontecem sem a nossa permissão. Porque se fosse nos dado a chance de dizer se deve mudar ou não, a gente preferiria não mudar, na maioria das vezes. Né? Por quê? Porque nós estamos confortáveis, nós estamos numa zona de conforto. Né? Mas a gente sabe que não é assim. Então a gente pode escolher reagir bem, se adaptar, entender o que está acontecendo, se adaptar à mudança, sem perder a nossa confiança em Deus, que Deus está nos guardando. Tá? E a gente precisa aprender a fazer a transição na nossa mente, né, perceber, identificar aquilo que está acontecendo, nos localizar nos acontecimentos e na palavra de Deus, para que a gente possa reagir de acordo com a palavra de Deus e manter a nossa paz e a nossa alegria, independentemente das circunstâncias, porque a nossa vida está guardada em Deus. Quando a gente age baseado na palavra de Deus e não meramente nos nossos sentimentos ou naquela situação que está acontecendo, sabe, a gente vai nós controlaremos as nossas emoções, em vez de permitir que as nossas emoções nos controlem e acabem afetando a nossa saúde. Amém? Então não se preocupe, querido, mudanças acontecem, mas a gente precisa aprender a confiar em Deus e se adaptar, entender, interpretar as mudanças, interpretar a palavra de Deus acerca daquelas circunstâncias que estão mudando a nossa vida e confiar em Deus e seguir adiante com paz e com alegria. Amém? Feche seus olhos e acima de tudo, sempre usando uma arma que Deus nos colocou à disposição, que é a oração. E a oração é uma das maneiras de a fé entrar em ação. Né? A nossa fé entra em ação quando nós oramos. E Deus corresponde à nossa fé. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, que essa palavra seja refrigério para cada um dos meus irmãos que estão assistindo, que ela venha trazer, Pai, um bom entendimento para que cada um possa tomar boas decisões nas suas vidas. Sobre cada um que está assistindo essa palavra e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares. Eu declaro salvação, libertação, paz, alegria
provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Até a próxima. Fiquem na paz.